Juízes capítulo 1. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Juízes capítulo 1, versículo 10. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom, Kiriat Arba, e feriram a Sesai, a Imã e Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir, Kiriat Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por esposa. Tomou-a Otniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. Sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento saltando, e Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Glória a Jesus. Senhor, fala conosco, instrui-nos, inspira-nos, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. O livro de Juízes, historicamente falando para o povo de Israel, o povo saiu do Egito por mão de Moisés, atravessou o Mar Vermelho, peregrinou 40 anos no deserto. Por mão de Josué, entraram na terra prometida, expulsando 7 nações. Só que não conseguiram vitória completa, não conseguiram tomar posse de tudo que o Senhor tinha prometido. Josué faleceu e os contemporâneos de Josué continuaram o governo em Israel, o governo diretamente da parte do Senhor, até que veio o período dos juízes. Deus levantava esporadicamente homens que tinham domínios regionais em Israel, homens para trazer libertação, porque vez por outra o povo de Israel caía nas mãos do inimigo por causa do pecado de idolatria. O pecado é brecha, sempre que há pecado, há brecha, há oportunidade para o maligno agir, roubar e destruir, como diz em João 10:10. O livro de Juízes, ele mostra Israel totalmente fragmentado, totalmente dividido. Não havia um governo unificado. Espiritualmente falando, tipologicamente falando, ele nos fala também da época da igreja, em que a igreja está fragmentada, está dividida, desunida. Israel se unificou com o reinado de Davi, verdadeiramente falando, e quando vier o filho de Davi, a igreja sim estará toda unida e haverá um só rebanho e um só pastor, como disse Jesus no Evangelho de João. Diga glória a Jesus. Essa história aqui de Calebe da tribo de Judá, é aquele companheiro de Josué que foi junto com mais 10 outros espias para ver a terra prometida. Calebe foi um que, juntamente com Josué, trouxe notícia favorável, palavra de fé, dizendo que o Senhor iria operar por Israel, dando-lhes o ingresso na terra da promessa. Era um homem de fé. Diz o livro de Josué, capítulo 15. Estes versículos que lemos estão repetidos, letra por letra, em Josué 15. Quer dizer, a história está narrada 2 vezes na Bíblia, o que demonstra a sua considerável importância. O Senhor quer falar conosco. Fala para assim, o Senhor quer falar com você. Glória a Jesus. Calebe é aquele que deu notícia favorável para a tomada da terra da promessa. Só que os 10 espias tiveram palavra mais influente e mudaram o coração do povo de Israel, e por causa do pecado da incredulidade. Em Hebreus 4, inclusive, fala exatamente isso, que pela incredulidade não puderam entrar na terra prometida. Por causa disso, eles peregrinaram 40 anos no deserto. E Calebe e Josué tiveram que ir junto.
Terminados esses 40 anos, eles realmente e finalmente entraram, atravessando o Rio Jordão, e entraram no território que o Senhor tinha dito que haveria de lhes dar. E Caleb foi lá e pediu a Moisés, pediu a Josué, a terra que lhe havia sido prometida, a terra de Hebrom, que é em Judá, próximo a Jerusalém. Ele foi pedir, ele estava envelhecido, 85 anos, mas ele ainda queria conquistar, ele ainda queria vencer. Caleb é um exemplo bíblico de uma pessoa que não desiste com o tempo, uma pessoa que não enterra as suas promessas. Ele levou uma resposta favorável, mas por causa do pecado dos outros, ele também teve que peregrinar no deserto. Mas nós não vemos na palavra de Deus ele reclamando e murmurando por causa disso. Por causa dos outros tem que eu ficar nesse deserto. Nós vimos misericórdia. Pelo relato bíblico, ele nunca falou isto. Peregrinou os 40 anos, sendo ele um dos favoráveis, um dos incentivadores, dos que traziam estímulo a Israel, mas ele não reclamou, ele continuou. Ele foi 40 anos no deserto juntamente com o povo. Quando entrou na terra, ele quis conquistar aquilo que lhe havia sido prometido. Não perca a esperança. Fala para você, não perca a esperança. Nem que demore. Irmãos, esse é um tema bíblico repetido várias vezes. Nem que demore. Se tardar, espera. Diz em Abacuque capítulo 2. Deus prometeu o filho a Abraão e demorou 25 anos. O paralítico do tanque de Betesda, diz em João 5, estava lá já fazia 38 anos e estava lá se arrastando. Sempre que a água se movia, ele ia se arrastando para tentar participar da bênção, até que veio o próprio Senhor Jesus e o curou. Diga glória a Jesus. Não perca a esperança, não perca a fé. É tempo de conquista. Fala para você, é tempo de conquista. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Caleb, ele era filho dos quenezeus, que na verdade era um povo estrangeiro, eram descendentes dos idumeus, descendentes de Esaú. Então, na verdade, Caleb nem era judeu, ele era incorporado ao povo de Israel. Mais um exemplo de pessoas de fora, que nem Obed-edom, que nem Ruth, a Moabita, pessoas de fora que acabaram entrando em Israel, fazendo parte, Caleb aqui fazendo parte da tribo de Judá, a tribo do Senhor Jesus, um homem de fé. O Senhor quer fé. Fala para o lado do Senhor, o Senhor quer fé. Irmãos, e Caleb entrou para conquistar, e bem o pedaço que ele queria. Hebrom era a cidade fortificada, depois Hebrom tornou-se até cidade de refúgio, aquela para onde fugiam as pessoas que cometiam crimes culposos, crimes não dolosos, mas apenas culposos, por negligência, imprudência ou imperícia. Diga glória a Jesus. Era uma cidade fortificada, um lugar de difícil acesso, e havia os descendentes dos gigantes. Em Josué 15 especifica que esses três relatados ali, Sesai, Ainã e Talmai, eram descendentes dos gigantes, filhos dos Anaquins, o mesmo de onde veio o Golias, gigante, o Digate dos filisteus, com quem Davi lutou. É lugar de gigantes, lugar inexpugnável, difícil. Mas para quem tem fé não existe algo difícil. Fala para o irmão, não existe dificuldade para quem tem fé. Diga glória a Deus. E Caleb queria conquistar a cidade de Kiriat Sefer, que significa a cidade dos livros. Provavelmente uma cidade que continha uma biblioteca muito grande. Lógico, biblioteca nos termos da época. Diga glória a Jesus. Ou tinha assim registros públicos nos anais. Naquela época eram escritas cuneiformes, escritos em tabuletas de argila. Irmãos, e Caleb queria conquistar, ele prometeu a sua filha Axa por esposa para quem conquistasse. Irmãos, Caleb era um homem de fé, e ele tinha esposa, a sua filha solteira, e ele queria que a sua filha casasse com um herói, não queria que a filha casasse com qualquer um. Fala assim, viu? Não queria que a filha casasse com um bananão. Quem aqui é pai e tem filha, fala para ela assim, eu também não quero. Que a filha casa com um bananão.
Diga glória a Jesus. Aquele queria que a filha fosse por esposa do vencedor, aquele que conquistasse aquela cidade. E veio este Otniel. Otniel em hebraico significa Deus é poderoso. Fala para um lado assim, Deus é poderoso. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus, Deus é poderoso. Glória a Jesus. Otniel foi e venceu, conquistou a cidade, casou com Axa, e Caleb, que era o chefe regional daquele clã da tribo de Judá, deu terras em dote à sua filha Axa. Só que aquela terra é meio desértica, e bem o pedaço de terra que foi dado em dote àquela moça, não tinha mananciais de águas. E aquela moça pediu, ela tinha recebido uma herança, e filhos, quando recebiam herança na época, não costumavam fazer isto. Por isso que está registrado na palavra do Senhor a ousadia desta moça, de tendo recebido uma herança, teve a ousadia de pedir que esta herança fosse acrescida. Ela pediu mais e recebeu. Diga glória a Jesus. Diz ali que ela recebeu as fontes superiores e as fontes inferiores. Quer dizer, ela conseguiu mais terra, onde haviam mananciais de água, tanto em aclives quanto em declives. Ela conseguiu, então, isso muito importante para aquele lugar, para aquela região, para a agricultura. Diga glória a Jesus. Esta é a história, agora o Senhor quer aplicar isso a nós, o Senhor tem lição para nos transmitir. Repita comigo, o Senhor tem uma herança para nos dar. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. E se sois filhos, sois herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, diz a palavra do Senhor, tanto em Gálatas quanto em Romanos. Diga glória a Jesus. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai, que diz em Romanos 8. Glória a Jesus. O Senhor tem uma herança para nós. 1 Pedro 1 diz assim, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode se murchar, guardada no céu para vós, que pela fé estáis guardados para a salvação, já prestes a se revelar no fim dos tempos, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que sendo necessário que por um pouco estejais contristados com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, redunde em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. O Senhor tem uma herança para nós. Fala para o mocinho, Deus tem uma herança para você. Salmo 16 diz assim, as divisas caem-me em lugares formosos, coube-me uma bela herança. O Senhor tem algo preparado para cada um de nós, como o Senhor fez com Israel no Velho Testamento, 12 tribos de Israel. O Senhor prometeu uma terra que deveria ser dividida, e cada tribo haveria de ocupar um lugar, e o Senhor repartindo. Mas o Senhor tem uma herança, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para os que o amam, diz em 1 Coríntios 2,9. Diga glória a Jesus. Repita comigo, o Senhor tem uma herança para repartir para cada um de nós. 1 Coríntios 7 diz assim, cada um ande conforme o Senhor lhe repartiu. 1 Coríntios 12 diz que o Espírito Santo reparte os dons conforme for de sua vontade. Mateus 25 diz que para um o Senhor dá 5 talentos, para outro 2 talentos, para outro 1 talento, mas todos recebem. O Senhor tem dádivas para todos, Ele é rico para com todos os que o invocam, diz o livro de Efésios. Diga glória a Jesus. Fala assim, Deus é rico. Deus é grande. Glória a Jesus. Pelo texto de 2 Coríntios 10, dá para se entender que os apóstolos repartiram as terras, os países entre si,
para anunciar o Evangelho. Em Colossenses 1 diz que naquela época todo mundo de então já tivera ouvido falar do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que Paulo disse assim: eu quero anunciar não em campo alheio, mas além de vós, onde Cristo ainda não foi anunciado, para não edificar sob fundamento alheio. Diga glória a Jesus. Aqui a herança dos apóstolos é uma herança espiritual, era de filhos espirituais. E eles conseguiram anunciar o Evangelho para o mundo inteiro. Irmãos, repita comigo: a nossa maior herança é celestial. Sem dúvida nenhuma, ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem consomem, onde ladrões não minam e nem roubam. O que o Senhor tem para nos dar de mais precioso são as riquezas espirituais, as dádivas do Espírito Santo, a alegria, o fruto do Espírito Santo, as bem-aventuranças. O Senhor quer dar vida em abundância. Diga glória a Jesus. Irmãos, a nossa herança é celestial, mas o Senhor é misericordioso, Ele nos concede nesta vida terrena uma antecipação de uma pequena parte de nossa herança. 1 Timóteo 4 diz assim: a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Marcos 10:30 diz que o Senhor dá 100 vezes mais quando alguém deixa de alguma coisa aqui na terra para servir ao Senhor. Salmo 27 diz: pereceria sem dúvida se eu não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Diga glória a Jesus. A palavra do Senhor diz em Mateus 6: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não é demais dizer, não é errado dizer que se eu buscar muito o reino de Deus, também das coisas secundárias muito há de ser acrescentado. Porque o Senhor vai prover para que, tendo em toda suficiência, abundeis em toda boa obra, e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, diz em 2 Coríntios capítulo 9. Diga glória a Jesus. O Senhor tem prazer em dar, em derramar. Fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção, que dela venha a maior abastança. O Senhor quer abençoar. Fala, irmão, Deus quer abençoar. Glória a Jesus. Irmãos, quando o Senhor nos dá alguma coisa, o Senhor Jesus nos ensinou a negociar, a granjear, quer dizer, conseguir um talento, com este consiga outro, quer dizer, desenvolver a salvação com temor e tremor, como diz em Filipenses 2, quer dizer, trabalhar, buscar ao Senhor. Se o Senhor te deu certo conhecimento da palavra, então transmita isto a outros, anuncie aos colegas de trabalho, granjeie pessoas com isto, que também o Senhor vai te conceder daí facilidade de falar da palavra do Senhor. E quando você consegue a facilidade para falar pessoalmente, o Senhor vai te acrescentar também a facilidade para pregar da palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 3 que nós vamos crescendo de glória em glória diante da face do Senhor. O Senhor quer abençoar. Diga glória a Jesus. Repita comigo: nós podemos ampliar a nossa herança. O Senhor repartiu uma porção para cada um de nós. Irmãos, a Bíblia deixa claro que Deus quer abençoar, mas o Senhor, Ele é meio contido, porque o Senhor espera uma iniciativa persistente de nossa parte. O anjo não queria muito, aparentemente, abençoar Jacó. O Jacó teve que lutar com o anjo para conseguir a bênção. Por isso que a palavra do Senhor diz para perseverar em oração. Apesar de Deus estar disposto a abençoar, Ele exige uma iniciativa nossa. Repita comigo: Deus exige uma iniciativa insistente. O texto de 2 Crônicas 4 fala da oração de Jabes, que pedia ao Senhor para o Senhor ampliar os seus termos. E essa oração foi aceita pelo Senhor, e o Senhor abençoou. Oséias 6,6 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
Eliseu teve ousadia de pedir de Deus unção dobrada. Irmãos, José do Egito, ele conseguiu 2 tribos em Israel, porque os seus 2 filhos, Efraim e Manassés, foram colocados como tribos em Israel, em lugar dele próprio, José, e em lugar de Levi, que não foi contado como tribo. Então José conseguiu porção dupla, que era a porção do primogênito. Ele, não sendo primogênito, ele conseguiu, porque ele foi fiel em todas as situações, e ele próprio sustentou pessoalmente toda a sua casa. Diga glória a Jesus. Conseguiu porção dobrada. Isaías 54 diz assim: alarga as cortinas da tua tenda. Em Isaías 63 diz assim: transbordarás a tua mão direita e a tua mão esquerda, e os teus filhos viverão ao teu redor. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, e as nações andarão ao resplendor que te nasceu. Diga glória a Jesus. O Senhor quer abençoar. Texto de Isaías: o mais pequeno virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo o farei prontamente. Glória a Jesus. Repita comigo: o Senhor nos dá a herança em forma de promessa. 1 Pedro diz assim: pela qual Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da sua natureza divina. O Senhor nos dá a herança em forma de promessa. A promessa de Deus é o direito. Agora nós temos que entrar na posse de fato desta herança. Moisés prometeu a Calebe a terra de Hebrom. Mas é engraçado isso, irmãos. Moisés prometeu, mas não era dele a terra. A terra de Hebrom era dos gigantes. Mas o Moisés disse assim: eu vou te dar, o Senhor vai te dar. Não era dele, mas era de Deus. Diga glória a Jesus. E Deus disse: é tua, só que tinha gente lá. Então o Senhor promete, só que tem que entrar lá e tirar quem está lá. Irmãos, esta é a herança de Deus. Repita comigo: toda a herança de Deus precisa ser conquistada. O Calebe teve que expulsar os gigantes para conseguir aquilo que o Senhor tinha prometido. Diga glória a Jesus. Paulo disse a Timóteo para batalhar pelas profecias que tinha havido a seu respeito. Meu amado, o que eu vou dizer é verdade, vou te dar muita base bíblica para o que eu estou falando, não ache estranho. Deus nos dá a promessa, a bênção e a herança, mas nós temos que conquistar esta herança do diabo. Fala assim, viu? Deus dá, mas quem está na posse por enquanto é o diabo. Nós temos que expulsá-lo para daí tomar o que o Senhor nos deu. Diga glória a Jesus. Calebe teve que expulsar os gigantes que representavam os demônios. Israel teve que expulsar as 7 nações que representavam os demônios. Em Efésios 6 diz que hoje não é mais assim. Hoje não lutamos mais contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Irmãos, Jesus disse em Mateus 12 que para saquear a casa do valente, primeiro precisa maniatar o valente, para daí sim saquear os seus bens. E Jesus disse, aplicando isso a Ele mesmo, porque no versículo anterior de Mateus 12, Jesus disse: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, por consequentemente é chegado a vós o reino de Deus. 1 João 2 diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e já vencestes o maligno. Jesus só começou o seu ministério terreno após vencer o diabo ali no deserto, vencendo toda a forma de tentação. Jesus maniatou o valente no deserto, para daí sim conseguir conquistar as promessas de Deus. E nós éramos o objeto da conquista de Jesus. Nós fomos conquistados por Jesus. Colossenses 1,13: Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a remissão das ofensas. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor.
Irmãos, não se esqueça disso e continue pensando comigo. Deus nos dá uma herança, mas nós temos que conquistar isso das mãos do diabo. É uma herança dada, mas tem que ser conquistada e com muita luta. Diga glória a Jesus. Vi ainda hoje cedo com os rapazes da casa de operação, Atos 26, 18. Eu os envio para os converteres das trevas, para lhes abrirem os olhos e os converteres das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que tenham sorte entre os santificados pela fé em mim, disse o Senhor Jesus ao apóstolo Paulo. Converter do poder de Satanás a Deus, tem que conquistar as vidas, tem que derrotar as hostes espirituais da maldade que agem por detrás das pessoas. Repita comigo: nós temos como crentes uma batalha seríssima com o inferno. O maligno está prendendo as bênçãos que o Senhor te deu. Pastor, mas como que é isso? Meu amado, leia a Bíblia. Deus deu a terra de Israel para o povo de Deus, só que eles tinham que conquistar, e não conquistaram. Teve lugar que eles não invadiram, que lá ficou, era deles, mas o inimigo estava lá. Não tem nada de estranho nisto. Diga glória a Jesus. Tem que vencer o maligno. Tem muita gente aqui que o diabo está dominando áreas da tua vida. Até quando você vai deixar isto? Pergunto para você: até quando? A tua casa vira um inferno, os teus filhos estão se perdendo, o teu casamento está se degringolando, você não vai fazer nada? Fala para assim: se mexa. Tem que vencer a obra das trevas em nome de Jesus Cristo. O Senhor dá a herança, mas tem que tomar essa herança do maligno, tem que vencer o maligno em nome de Jesus. Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Esta é uma escritura de posse dizendo que o Senhor nos deu a terra. Só que em 1 João 5, 19, o mundo jaz do maligno. Lucas 4, o diabo dizendo a Jesus: tudo isso me foi dado e dou a quem quero. Quer dizer, Deus deu a terra para o homem, mas o diabo conquistou. E se alguém quer alguma coisa aqui, tem que expulsar o invasor. Diga glória a Jesus. Você precisa vencer o maligno. Fala assim: você precisa vencer o maligno. Irmãos, nós temos uma herança e o maligno está prendendo coisas e nós não podemos admitir isso. Irmãos, com essa palavra o Senhor quer mexer conosco. O Senhor quer nos levantar. Diga glória a Jesus. É necessário batalhar. Fala você: é necessário batalhar. Vamos continuar pensando para dar base bíblica para o que estamos falando. Para evangelizar Sérgio Paulo, procônsul da ilha de Creta, varão prudente, Paulo primeiro teve que resistir Elimas, o encantador, teve que pronunciar sobre ele juízo de maldição da parte do Senhor, para daí sim o procônsul crer, maravilhado da doutrina do Senhor. Para o apóstolo Paulo poder dar origem à igreja de Filipos, ele teve que enfrentar cara a cara o demônio da adivinha, aquela que saia perturbando ele no meio da rua. Ele enfrentou cara a cara, foi parar na prisão por causa disso, mas Deus o tirou de lá com mão forte, e ali se converteu o carcereiro, toda a sua família, e antes já se tinha convertido Lídia, a vendedora de púrpura. Diga glória a Jesus. Davi, para conseguir a cidade de Jerusalém, a cidade do grande rei, teve que conquistar a cidade da mão dos jebuseus. Inclusive Davi prometeu que quem conseguisse conquistar a cidade fortificada seria general em Israel. Quem conseguiu foi o Joabe, e por isso que ele se tornou o general de Davi. Davi conquistou a cidade de Jesus, dita em Mateus capítulo 5, cidade do grande rei, só que estava na mão dos jebuseus, um povo contrário, um povo depravado, um povo dos cananitas. Para conquistar é necessário vencê-los. Diga glória a Jesus. Você quer a salvação dos teus filhos, você tem que entrar em peleja de jejum e oração contra os demônios que dominam os teus filhos. Ai, pastor, mas meus filhos não são dominados pelo diabo. Eles são crentes, meu filho? Não. Então eles são. Para os convertentes das trevas, à luz do poder de Satanás a Deus.
Já citei o versículo. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Diga glória a Jesus. Quem não está sob o manto poderoso de Jesus, está sob o tacão das trevas. Faz misericórdia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, é a história que nós vimos de Axa, filha de Caleb. Ela foi mais longe. Irmãos, os judeus são um povo guerreiro. Aquele povo oriental, os árabes, eles não têm covardia alguma. Nós, como ocidentais, às vezes nos achamos muito pacíficos, só que às vezes nós somos, na verdade, medrosos, corajosos, covardes e tímidos. Faz misericórdia. O povo de Israel não tinha medo de guerra. O Otniel, o marido de Axa, já tinha conquistado a cidade de Kiriat Sefer. Se fosse preciso ter mais terra para conquistar, eles estavam acostumados a isso. Era um povo guerreiro adestrado, exercitado para guerrear mesmo. Axa foi mais longe. Não só ela estava pensando em conquistar a herança que tinha sido dada, como ela queria uma herança ainda maior. Diga glória a Jesus. Fala assim, eu também quero. Só que isso aqui é palavra para guerreiro. Não é palavra para esses crentes mequetrefe por aí, que vem se arrastando no culto de quarta-feira. Fazem misericórdia. Tem que lutar. Tem que pelejar em jejum e oração. Você fica assim, ai pastor, eu estou desanimada. Fazem misericórdia. Desejar minha filha, vai conquistar coisíssima de nada nenhuma. Diga glória a Jesus. Axa foi mais longe, tinha disposição para conquistar, ela queria uma herança maior. Irmãos, é possível o Senhor nos falar em profecia ou de alguma outra maneira, nos dando uma promessa. E é possível nós batalharmos com Deus para que essa promessa seja ampliada. Fala assim, glória a Jesus. Ai, Jesus, o Senhor vai me dar isso aqui, bom, mas eu quero mais. Eu quero maior. Diga glória a Deus. Só que lógico, não é assim de uma forma tão barata. É no clamor, no jejum e na oração. Mas o Senhor quer te despertar. Fala assim, o Senhor quer te despertar. O Senhor tem herança para dar. Irmãos, Tiago 4 diz assim, nada tendes porque não pedis. O Senhor tem bênçãos. A missionária que veio aqui na igreja de atrás falou assim, né, que no céu tem um monte assim de perna, braço, olho, tem um monte lá. O Senhor quer dar, só que ninguém pede. Está com dor no braço, pede um braço novo para Jesus, Ele dá. Diga glória a Jesus. Está com problema de estômago, pede um novo. Fala assim, pede um novo. Está com problema com o marido, não pede um novo não. Mas assim, viu? Não se anime. Diga glória a Jesus. Pede amor. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A primeira batalha é ser travada no nosso coração. Axa não se envergonhou de pedir mais. O temor reverencial dos filhos naquela época era muito grande. Os filhos não tinham a liberdade que hoje se tem, hoje inclusive, infelizmente, demais da conta. Mas os filhos não ousavam isto. Esta moça ousou e conseguiu. Por isso que diz em Hebreus 4, entremos com ousadia no trono da graça para alcançarmos misericórdia. A batalha tem que ser travada no coração, em primeiro lugar, querer. Irmãos, tem crente que fica assim com uma autocomiseração, uma falsa humildade. Ai, pastor, eu sou tão pequenininho. Ai, pastor, eu me contento de ficar assim, no último lugar. Preguiçosado.
Faz misericórdia. O que você não quer é luta, você não quer nada, né? Faz misericórdia. Não vem com essa não. Tem que lutar, tem que batalhar. Diga glória a Jesus. Nós não estamos batalhando por coisas mundanas, estamos batalhando pelas coisas celestiais. Ai, pastor, se eu pegasse o último lugarzinho no céu, tá bom. Coisíssima nenhuma. Vem com essa, o último, você acaba caindo de lá. Mas misericórdia. Eu quero ficar bem perto de Jesus. Fala para o irmão isso, eu quero ficar bem perto de Jesus. Pedir maior herança. Pedir mais bênçãos. Diga glória a Jesus. Mas às vezes a gente vem com umas conversas bestas, né? Às vezes os pais têm assim um filho problemático e outros filhos bons. Daí os pais assim, ficam muito preocupados com o problemático e esquecem os outros. E daí às vezes vem até falar comigo assim: ah, pastor, pelo fulano assim eu nem peço nada porque ele é uma bênção, mas por esse aqui, por outro eu não peço nada. Que é isso? Pergunta assim: que é isso? Ele é uma bênção? Que seja mais ainda. Senhor, dá mais ainda. Ele já é uma bênção, que seja 3, 4, 5 mil vezes abençoado. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Pastor, meu casamento já é abençoado, eu estou com um problema financeiro, então eu nem peço para o casamento, eu estou... O que é isso? Pergunta assim: o que é isso? Pede. É por isso que não recebe, porque não pede. Irmãos, o Senhor está disposto a dar. Só que lógico, tem que entrar numa batalha com Deus. Mas é bom batalhar com Deus. Fala assim: é bom. O Senhor é maravilhoso. Glória a Jesus. Feche os teus olhos. Louvado seja o Senhor. Falado, completa esta palavra em nosso coração pelo Espírito Santo. Nós queremos tudo o que o Senhor tem para nos dar. Nós queremos, como disse Paulo aos Romanos, eu quero chegar com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo Jesus. Glória a Deus. Senhor, nós queremos mais do Senhor. Nós queremos maior unção, maior capacitação. Nós queremos mais dons, mais talentos de Ti, Senhor. Pai amado, Senhor amado, acresce-nos. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Queremos mais da Tua glória, Senhor eterno, em nome de Jesus. Fique de olhos fechados, cante junto dizendo: crie em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Abre, ó Senhor, os meus lábios, proclamarão o Teu louvor. Sacrifícios externos não Te agradam, e os holocaustos não Te dão prazer, mas um coração contrito e quebrantado, ó Senhor, recebes como oferta de louvor. Recebes como oferta de amor. Coração quebrantado e contrito, Tu não desprezarás, ó Deus. Coração quebrantado e contrito, Tu não desprezarás, ó Deus.
Pai, operando pelo Espírito Santo. Santo, coloca em nós esta fé, Senhor, que essa palavra surta efeito nesta noite para nos levantar para a batalha, para conquistarmos grandes coisas do Senhor. Reparrar de conta, riparrada harias, recansunda rádio conta, riparrada hariastei, lá da rada haricansunda rádio conta, rida rada harias, glória a Jesus Cristo. Lava suda rádio conta, lava rada harias, necansunda rádio conta, rida harias. Eu quero, ó Senhor, teu vinho novo. Eu quero, ó Senhor, a tua unção. Eu quero em minha vida do teu fogo, tua glória inundando meu coração. Derrama, ó Senhor, teu vinho novo. Derrama, ó Senhor, o teu poder. Eu quero teus sinais e maravilhas, tua glória inundando meu ser. Vinho novo se colama em odres novos, quebrantado aos teus pés eu quero estar. Vem curar a minha vida, curar toda ferida. Teu avivamento, ó Pai, vem derramar. Espírito Santo, tu és o vinho novo, que anela ardentemente o meu ser. Espírito Santo, tu és o vinho novo. Tua unção eu quero sempre em meu ser. Tua unção eu quero sempre em meu ser. Espírito Santo, tu és o vinho novo, que anela ardentemente o meu ser. Espírito Santo, tu és o vinho novo, tua unção eu quero sempre em meu ser. Tua unção eu quero sempre em meu ser. Canta,